Glórias a Deus. Quem está feliz está nesse lugar, nesse momento, dê glória a Deus aí. Glórias a Deus, é um privilégio, é especial. Não podemos fazer desse momento um momento comum. Não é um momento comum, não é um domingo qualquer, não é um momento igual aos outros. Nós estamos reunidos como igreja, invocando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, e onde há 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está onde? No nosso meio. Então ele está aí, entre mim, entre você, amém? Que Deus fale conosco nesse momento, que a sua palavra fale conosco, que nós recebamos essa palavra de maneira aberta, para nossa mente ser transformada, e nossa mente transformada, nossas ações, nossa vida seja um pouco mais transformada para a glória de Deus, amém? Quero convidar você então a abrir a tua Bíblia aí no livro de Neemias capítulo 1, Neemias capítulo 1, deixa eu dar um contexto um pouco do momento em que essa história que é narrada por Neemias nesse livro acontece. Israel havia sido conquistada pelo Império Babilônico, o rei Nabucodonosor conquistou, Jerusalém foi destruída, os muros tinham sido derrubados, o templo tinha sido destruído, e boa parte do povo tinha sido levada no exílio babilônico, tinha sido levada como escravos para a Babilônia, e ficaram por lá por décadas, até que veio lá o Império Persa, conquistou aquele território, derrotou ali os babilônicos, sob o comando do rei Ciro, e Ciro emite um decreto, permitindo que os judeus voltassem para Jerusalém, reconstruir o templo, e o templo então é reconstruído, sob a liderança de Zorobabel, o mesmo templo que Jesus esteve, esse templo é construído, só que a cidade de Jerusalém ainda não era plenamente habitada novamente, porque não era um lugar bem seguro, porque os muros não estavam erguidos, os portões haviam sido queimados, então não havia ali muitas pessoas. É nesse contexto que vem a história de Neemias, que nós vamos ler, que acontece mais ou menos 445 anos antes de Cristo. Neemias era contemporâneo de outro homem de Deus chamado Esdras. Tem um livro, antes do livro de Neemias você vai ver Esdras. Esdras era um escriba que viveu na mesma época que Neemias. Aliás, eles trabalharam juntos no sentido de trazer o povo de volta para a palavra de Deus. Veja, o povo havia ficado décadas distantes, debaixo de uma cultura que não era a cultura do povo de Deus. O povo já até havia esquecido como é que era ser povo de Deus, quais eram as leis de Deus. Eles já não celebravam mais as festas que Deus havia estabelecido. Eles tinham uma vaga lembrança, talvez, e nem tinham muita liberdade de falar, afinal eles estavam ali numa terra que não era deles, eles eram estrangeiros naquele território. E Neemias, ele era copeiro do rei. O que o copeiro fazia? Não é só o cara que provava o vinho para ver se estava envenenado e substituir facilmente. O copeiro era um cargo de confiança, era aquele que era responsável pela alimentação, era a segurança alimentar do rei. Então ele tinha acesso ao rei, nessa época que um rei persa, Artaxerxes, e isso dava um acesso para ele. Em algum momento você vai ver que ele vai usar desse privilégio que é estar ali diante do rei. Nesse contexto, Neemias recebe a visita de um dos seus irmãos. E aí eu gostaria que você acompanhasse comigo, se você puder, aí em Neemias, capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz assim, Neemias narrando: Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns dos outros homens, e lhes perguntei sobre os judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também perguntei sobre Jerusalém, e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Veja, Neemias, ele estava numa posição privilegiada para um povo que tinha sido conquistado. Mais para frente nós vemos na história que ele se recusa a receber o salário de governador, o que dá a entender que ele tinha recursos para se manter. Então ele estava bem, ele podia pensar no bem-estar da família dele, ele podia pensar na vida dele, dos familiares dele. Mas não, ele escuta essa situação de como está Jerusalém, como estão aqueles que estão lá, e o coração dele se quebranta. Ele não se conforma. É diferente de você receber uma notícia e você apenas lamentar: puxa, que difícil isso, que difícil aquilo. O coração dele se move de tal maneira que ele não se conforma com aquilo, e ele vai para a presença de Deus orar.
no seu coração começa a nascer o desejo de mudar aquela situação. É isso que acontece. Essa é a primeira coisa que nós podemos aprender com Neemias. Aquilo que você pode se conformar, aquilo que você pode aceitar, você não tem muita força para mudar. Você se acostumou com aquilo. Tudo bem, é assim. Mas aquele que tem um desejo no seu coração, que incomoda ao ponto de fazer algo, de você não consegue nem dormir direito, porque algo precisa ser feito. E é isso que Neemias faz. Então a primeira lição que nós temos com Neemias é que o que você pode tolerar, você não pode mudar. Mas Neemias não aceita essa situação. Ele vai à presença de Deus, e ele ora, e na oração dele, ele lembra a Deus das próprias promessas. Ele se arrepende, ele pede perdão pelos pecados do povo, e ele lembra a Deus do que Deus disse. Ele fala assim, lá em Neemias capítulo 1, versículo 9, citando Deus: mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, e os puserem em prática, não apenas conhecer os mandamentos, né, só da boca para fora, mas colocar em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que eu escolhi para estabelecer o meu nome. Veja, Neemias, ele pega essas palavras da promessa de Deus, e nós temos muitas delas, e ele se agarra nessas promessas, ele diz: Deus, essa situação não pode ficar assim. O Senhor disse, não foi o Senhor que disse, se nós nos arrependermos, se nós voltarmos a obedecer os seus mandamentos, não é o Senhor que vai restabelecer Israel, vai restabelecer Jerusalém? Pois ele tinha isso muito claro no coração dele. Ele cria que aquilo era possível. Ele cria e estava disposto a sair da sua zona de conforto para ir fazer uma grande obra aonde Deus queria fazer. Ele sabia que esse era o desejo do coração de Deus, e ele se coloca à disposição. Ele acreditou que, apesar de Jerusalém estar em ruínas, destruída, o povo estar sendo humilhado, zombado, Deus poderia, porque se fosse Deus, daria certo. Se fosse Deus naquilo, não era: olha, eu sou um grande construtor, e isso vai dar certo, porque eu vou me rodear dos mais competentes construtores. Não, ele confia plenamente em Deus, ele sabe do coração dele: eu vou para lá. Eu vou fazer alguma coisa a respeito. Ele coloca isso em oração. Então a primeira coisa que ele faz também diante dessa situação é orar. Nós vamos ver como ele ora. Ele ora muito. Então ele crê, e ele vai, depois dessa oração, ele está na presença do rei, e o rei percebe no semblante dele: tem alguma coisa errada, ele não está alegre como sempre, não está brincando como sempre, o que está acontecendo? E lá em Neemias capítulo 2, versículo 2 ao 5 diz assim: por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Pausa aí. Gente, você está diante de alguém que tem recursos para ajudar a fazer aquilo que no teu coração tem anseio. Você está diante de alguém, essa pessoa nem é temente a Deus, mas você está diante daquela pessoa, e aí essa pessoa chega para você, você percebe que ela está disposta, a graça está ali abrindo uma oportunidade para você, e ela te pergunta: o que você quer? O que você quer pedir? O que você faz se é você? Puxa, quero isso, quero aquilo, começa a listar um monte de coisas. Mas Neemias, como homem de Deus, a primeira coisa que ele faz, o rei pergunta isso, a primeira coisa que ele faz é orar. O rei pergunta: o que você gostaria de pedir? Então orei aos céus. Muitas vezes nós começamos a despejar as nossas necessidades, os nossos planos, os nossos sonhos de ir para cá, de ir para lá, de fazer isso, fazer aquilo. Esquecemos de orar para Deus estar nisso, para Deus estar abrindo as oportunidades, para Deus estar tocando no coração das pessoas que podem nos ajudar a cumprir a grande obra que Deus colocou para as nossas vidas. Que cada um em você é participante, é um colaborador, assim a gente espera. Que cada um de nós seja um colaborador da grande obra que Deus está fazendo nessa terra. E ele vai dizer assim, e o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para quê? Para que eu possa reconstruí-la. Veja, não basta você lamentar uma situação e só orar. Você também precisa fazer algo. Nós também precisamos fazer algo. Não basta nós lamentarmos a situação, é preciso orar e agir. E você vai ver, muitas vezes, Neemias ele ora
e age. Ele ora e faz alguma coisa, ele age e ora, ele faz isso muitas vezes. Então nós precisamos estar dispostos a fazer algo, senão nós ficamos esperando que alguém resolva. Ô rei, será que o senhor não pode mandar alguém, um pessoal lá, dos teus construtores, para ir lá construir? Não, ele se coloca assim, ó, eu vou. Eu quero, o senhor pode me abençoar? E ele ainda ousa pedir algumas coisas, pede segurança ali para acompanhar, pede cartas para poder entregar no lugar, poder ter passagem livre. Ele vai fazendo, mas ele está disposto a fazer essa mudança. Esse é agir. Minha mãe conta uma história do meu irmão, quando nós éramos pequenos, pegou fogo numa casa, e aí ele perguntou para minha mãe assim, não sei quantos anos ele tinha, mas era bem pequeno, e ele perguntou assim, ô mãe, quando a casa pega fogo, a gente só ora, ou a gente ora e chama o bombeiro? Eu vou dizer para você, caso você esteja na dúvida, ora, a primeira coisa que você faz é orar e clamar a Deus, mas chama o bombeiro também. Primazia, prioridade é Deus acima de tudo, isso assim com a saúde, assim com qualquer coisa, primeiro Deus, depois você pode procurar o que você precisa aí, com a graça de Deus, assim como ele fez, ele ora, e ali, diante do rei, ele aproveita uma oportunidade. Então, Neemias se coloca na disposição como agente dessa grande mudança, da qual ele está inconformado com essa situação. Você vai ver no texto ali, você pode ler em casa, que ele dá um prazo para o rei pede um prazo. Ó, quanto tempo você vai ficar? Ele dá um prazo, pede apoio financeiro e segurança para poder chegar lá, e pela graça de Deus o rei concede isso. Então, Neemias se dirige ali a Jerusalém, a ajudar para reconstruir o templo. Não conta para muitas pessoas, na verdade, só o grupinho dele, em dado momento ele vai contar. E aí é que entra o inimigo na história. Quando nós nos dispomos a fazer a obra de Deus, e aqui nós temos muitos líderes, pessoas que abriram suas casas para receber hub, temos líderes que estão cuidando de pessoas, aí tentando ser um agente de Deus nessas vidas, né? E às vezes acontece uns pepinos e precisa pedir graça e sabedoria de Deus, pessoas que estão dispostas, servos de Deus. Quando nós nos dispomos a fazer a grande obra de Deus, o inimigo não quer. O inimigo se levanta, isso é a coisa mais certa e esperada, porque o inimigo, ele não é preguiçoso. O inimigo não é um vagabundo. O inimigo, ele é persistente. Ele não quer. Se você acha que Neemias, ele queria muito reconstruir o templo, você pode ter certeza que Satanás queria muito que aquilo não acontecesse. Desculpa, as muralhas, né? Que ele começa pelas muralhas, vai reconstruir depois a cidade. Então o inimigo, ele se levanta contra essa grande obra, porque ele não quer que você nem comece. Talvez você é uma dessas pessoas que vê uma necessidade, vê uma obra de Deus na frente, vê uma pessoa precisando de ajuda, vê algo que você pode ajudar e você ainda não começa. Sabe, o inimigo, ele está trabalhando para que a gente não comece a obra de jeito nenhum. Lá em Neemias capítulo 2, versículo 10, diz assim, ó, mas Sambalate, um adversário, vamos dizer assim, um perturbador, o Horonita e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disso o quê? Ficou sabendo do motivo de Neemias ter chegado lá, a reconstruir os muros. E eles não se agradaram, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Então o inimigo, ele não quer que você comece. No versículo 19 vai dizer que eles zombavam da iniciativa deles. O que vocês estão fazendo aí? Vão reconstruir o muro num só dia? Por acaso vocês estão se rebelando contra o rei e tal? E é isso que o inimigo quer. E sabe, quando eu descubro o que o inimigo quer, eu sei o que eu também quero, que é exatamente o contrário. Toda vez que ele vem, né, como diz o pastor Luciano Subirá, às vezes o Satanás, ele arma umas ciladas para nós, Deus arma uma sataneira para ele, e ele acaba sendo usado por Deus para empurrar o povo para diante, para instigar, às vezes até para confirmar que nós estamos na direção certa. E é isso que acontece. Neemias não se abala com isso. Eu aconselho que você leia esse texto. Várias e várias vezes eles são incomodados por esses perturbadores. Então o inimigo não quer que você comece. Mas daí você vai lá e começa. Neemias começa essa obra. E aí você coloca a mão no arado. Você começa a fazer a obra de Deus. O inimigo não quer que você continue. O inimigo não quer que você continue fazendo. Então ele vai dar um jeito de frear, de atrasar você. Lá em Neemias capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó, quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, começaram, eles estão progredindo, ele ficou furioso, ridicularizou os judeus. Veja, o inimigo, ele fica furioso quando você progride. Quando você está estagnado, sentado na igreja, e você não se envolve em nada, você não trabalha em nada, você é crente que esquenta banco, o inimigo está faceiro, ele não precisa se incomodar com você. Ele até quer tirar você daqui, tudo, não quer que você comece, mas você não está incomodando ele. Mas a partir do momento que você começa a obra, o inimigo fala, epa, fico furioso. Não.
vamos começar a bagunça aqui, e começa a fazer o trabalho dele. Graças a Deus nós temos aquele que é maior em nós, né? Ele se levanta, mas é para morder ali o calcanhar, talvez você dá umas chacoalhadas, em nome de Jesus ele sai, se você se firmar. Então ele quer parar. Em Neemias 4, 2 e 3, na sequência desse que nós lemos, diz assim, ó, vou ler só um pedacinho, né? Ele diz assim, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Veja, o inimigo, ele menospreza, ele despreza o trabalhador, aquele que está trabalhando na obra. Eles são fraquinhos. Quem que são eles aí? Quem que são esse pessoal aí da verdade? Quem são esse povo aí? São de nada, são os fraquinhos. No versículo adiante, ali no versículo 3, vai dizer assim, ó, pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Então o inimigo, ele não só despreza o trabalhador da obra, como ele despreza a obra. Essa obra não vai dar em nada, essa obra não é de nada, e se terminar ainda nós vamos dar um chutinho lá e aquilo vai tudo tombar. É isso que o inimigo faz, para tentar nos parar, para tentar fazer com que nós não continuemos a obra de Deus. Mas Neemias continua, perseverante, focado. E o inimigo, por fim, não quer que você conclua a obra. Ele não quer que você comece, ele não quer que você continue, e muito menos que você conclua a obra. Satanás não quer isso. Neemias capítulo 4, versículos 7 e 8 diz assim, ó, quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado, e avançado a tal ponto, que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos de novo. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Aí vem. Estou dizendo isso para você estar preparado. Você está na obra, você sabe que conhece o teu inimigo, porque você vai ver que eles não se abalam. Na sequência vai dizer assim, Neemias capítulo 4, versículo 11, e os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa e nos vejam, estaremos ali no meio deles, vamos matá-los, vamos acabar com o trabalho deles. Vai minando, tentando intimidar, e você vai ver que eles não se abalam. Em vez de se deixar intimidar, eles se armam. Eles estão trabalhando com uma mão, nós vamos ver um versículo mais adiante, trabalhando com uma mão, e estão segurando a espada com a outra. Eles estão na obra, e não deixaram de fazer a obra porque estavam sendo ameaçados, não deixaram de fazer a obra porque estavam sendo ridicularizados, menosprezados. Eles botaram a mão na espada, na lança, se organizaram, fizeram a parte deles, com vigias, orando, vigiando, com armas e lanças, para se protegerem, e continuaram a obra de Deus. Sabe, Satanás não quer que a gente conclua, mas Deus quer que você vá até o fim. Deus colocou uma obra para você. Quantas obras nós começamos, quantas coisas nós começamos e não terminamos? Neemias não é um desses homens. Neemias é alguém que começou, se dedicou e rapidamente reconstruiu esses muros. Se você olhar lá, ele chega, as pessoas compram aquela ideia, Deus se move, porque Deus está dirigindo Neemias, e o povo percebe isso e segue Neemias, e eles começam a se organizar e reconstroem as portas, e aí as famílias, e sabe o que é bonito? Você pegar lá no capítulo 3 de Neemias, os nomes das pessoas que ajudaram a reconstruir aqueles muros, a reconstruir aquelas portas, estão todos listados ali. Aliás, Neemias tem um monte de lista de nomes, tem até daqueles que não obedeceram, mas tem daqueles que trabalharam, daqueles que ajudaram a reparar as brechas. Paulo fala em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, terminei a corrida. Olha, eu cumpri a minha parte, eu completei a minha carreira. Deus não quer que você pare pela metade, querido. Às vezes você respondeu ao chamado de Deus, à obra de Deus, e você parou pela metade, achando que já está concluído. Paulo fala isso no fim do fim, para encontrar Jesus na sequência. Fala, a minha carreira já está concluída, eu estou aqui, o que mais o Senhor me der de tempo eu vou fazer, mas eu cumpri a minha missão até o fim. Deus quer que você vá até o fim. Se você parou, querido, volta, bota a mão nesse arado de novo, e aí Deus vai abençoar, como fez com eles. Então, quando o inimigo vem, nossa reação tem que ser, a primeira de todas elas, querido, orar. Fala para alguém, ora. Parece óbvio, gente, estou chovendo no molhado, orar. O cristão que não ora e lê a Bíblia tem que se perguntar se é cristão.
Isso tem que ser o nosso maior hábito. A oração é o nosso relacionamento com Deus. A oração também é a nossa arma espiritual. Nós precisamos orar. E Neemias era um homem de oração. Neemias orou quando ele soube da situação de Jerusalém. Orou e jejuou. Quando o rei pediu o que estava acontecendo, ele orou de novo. Quando ele foi desprezado, você vai ver, ele orou. Neemias 4:4. Quando o inimigo planejou confusão, ele orou. Quando o inimigo tentou intimidá-lo, ele orou e pediu forças a Deus. Em Neemias 6:9 ele diz: eu, porém, orei. E a oração dele foi: agora fortalece as minhas mãos. Sabe, às vezes nós estamos cansados, o inimigo vem para cima de nós e quer nos enfraquecer. Talvez em algum momento neste ano o inimigo venha e venha com força e você se sinta cansado. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Orar. Isso, você vai pedir forças àquele que tem toda força, o Todo-Poderoso. E o Senhor vai te sustentar. Foi assim com Neemias e vai ser para todo aquele que crê e confia no Senhor. Como nós podemos resistir inimigos enquanto fazemos a obra se nós não oramos? Então ore. Ore e continue a obra. Neemias 4:6. Nesse meio tempo nós fomos reconstruindo o muro. Você via, eles incomodavam, eles humilhavam e nós fomos reconstruindo o muro, continuamos. Até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura. Toda a extensão, a metade da altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. No versículo 15 do capítulo 4 diz também: quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama de ir lá atacar e causar confusão, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Veja, ore e continue a obra. Ore e foque na obra, se concentre na obra de Deus, se concentre na obra, você está fazendo uma grande obra, haverá uma recompensa, acredite. E Neemias sabia disso. Você vai ver como Neemias termina este livro. Fique pronto para lutar. Então, ore, continue a obra e fique pronto para lutar. Neemias 4:14 diz: não tenham medo deles. Neemias, como um bom líder, está ali encorajando. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos. Por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Lutem. Amado, nós vivemos num país que, por mais que tenha um monte de problema, é muito melhor que um monte de lugar. Nós temos luxo e conforto que reis no passado não tiveram. Você toma banho quente. Vamos ter um ar melhor, né? Tá alguns aí, estou vendo umas gotinhas descerem aqui, né? Mas pode ter certeza que tem um lugar bem mais quente que esse aqui, que nós não queremos ir, né? Deus vai nos abençoar para a gente ter esse ar. Mas eu quero dizer que nós temos um conforto hoje em dia. Nós temos isso daí, o pessoal não tinha isso daí. E nós não podemos achar que porque estamos em situações confortáveis em algumas áreas da nossa vida, que nós não estamos em guerra. Nós não podemos achar que a guerra acabou, vamos fazer negócio aqui. Não é assim que o cristão passa pela terra. Ele não se envolve assim profundamente nessas coisas. Essas coisas são para fazer a guerra, a luta que ele precisa fazer. Nós estamos em guerra. Há uma batalha, você pode ter certeza que o inimigo está levando essa guerra muito a sério. Ele está marchando, se organizando. Nós estamos nos últimos dias, nós estamos vendo o inimigo entrar dentro das igrejas e causar divisão. Nós estamos vendo o inimigo usar os próprios cristãos para se destruírem. Não tem jeito melhor. Jesus falou, uma casa dividida não subsiste. Isso o inimigo está fazendo em várias igrejas. Há essa guerra. Se você ficar acomodado no seu conforto, não comprar esta briga pelos seus irmãos, pelos seus familiares, pela sua esposa, pelos seus filhos, amado, o inimigo pode vencer. Se você não posicionar. Está garantido, Jesus venceu. Jesus venceu, a guerra está vencida, mas você tem um monte de batalha até o fim. Amém? Neemias 4:16-18 diz: daquele dia em diante, enquanto metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. 18. E cada um dos construtores traziam na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta, sendo ele o líder para dar instrução. Olha, estão atacando aqui, tocava a trombeta, tinha que ouvir bem o toque tem que ser claro. Estão atacando lá, todo mundo ia para lá. Essa instrução você vai ver no livro. E no versículo 21 do 4 ele vai dizer: dessa maneira prosseguimos o trabalho, com metade dos homens empunhando as espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Então, enquanto você trabalha,
esteja pronto para lutar. Amém? Não se assuste com a batalha, você está do lado certo. E então, querido, passam tantas coisas, recomendo que você leia esse livro. Enfim, os muros são concluídos. E o que acontece quando os muros são concluídos? Quando a obra é concluída? Neemias fez essas coisas, ele orou, ele continuou trabalhando, e ele esteve pronto para a batalha. E concluiu a reconstrução dos muros num tempo recorde de 52 dias. Só gente focada, trabalhando, que não tem tempo para ficar olhando para o defeito do irmão que está do lado, que a espada não está afiada, que não sei o quê, que não sei das quantas. Estavam todos trabalhando, focados, porque estavam sendo dirigidos por alguém que tinha ouvido a Deus, e eles entenderam dessa maneira. Então, quando a obra é concluída, sabe o que acontece? Neemias 6,16. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de Deus. Sabe o que acontece quando a obra é concluída, a obra para Deus? Até o inimigo reconhece que não fomos nós, que foi Deus quem fez tudo isso. Deus é glorificado quando nós concluímos uma obra para Deus, quando nós vamos até o fim. Deus é glorificado. E segundo, talvez o mais bonito que aconteceu aqui, e eu creio que acontece com nossas vidas também, houve um grande avivamento no povo de Deus. Todo o povo, em Neemias capítulo 8, versículo 1, vai dizer que todo o povo se reuniu como se fosse um só homem no lugar. E eles pediram, pega a lei de Moisés. E trouxeram. Veio Esdras, veio Neemias, e eles são ensinados, eles passam a manhã inteira, do amanhecer até ali a hora do meio-dia, mais ou menos, estudando a Bíblia, ouvindo a Bíblia, e aí eles se arrependem, eles lamentam, puxa, olha só, tudo aquilo, imagine, gente, a identidade deles estava sendo reestabelecida como povo de Deus, e eles começam a ver o que Deus falou, o que Deus prometeu, e eles perceberam que eles não estavam cumprindo a palavra de Deus, e um arrependimento sincero começou a tomar conta deles, e Neemias percebe isso, dá uma encorajada neles, olha, não jejue aqui, vocês orem agora, é um tempo do Senhor, nós temos que celebrar isso aqui, se alegre, e começa a encorajar, é um momento especial. No dia seguinte eles continuam estudando a Bíblia, a palavra de Deus, eles se arrependem, confessam seus pecados, vai estar lá, Neemias 8, né, basicamente toda essa história, essa parte, e enfim, lá Neemias 8, versículo 14 ao 17, a sua alegria foi restaurada. Lembra que eu falei que eles não festejavam mais as festas que Deus, o próprio Deus, estabeleceu? Uma dessas festas era a festa das tendas. Olha só que bonito que acontece. Versículo 14 do capítulo 8. Descobriram que estava escrito na lei, que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso, anunciaram em todas as cidades e em Jerusalém, saiam às montanhas, tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas para fazerem tendas, conforme está escrito. Então o povo saiu, trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, e na praça junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas desde os dias de Josué, filho de Num. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia os israelitas não tinham celebrado mais a festa dessa maneira, e a alegria deles foi muito grande. Glórias a Deus. Sabe, essa festa, imagina a cidade cheia de tendas, imagine a noite, as fogueiras acesas, sei lá o que eles usavam para iluminar mais, né? Aquela cidade bonita, todo mundo fazendo aquilo, acampando no pátio de casa, né? No terraço, na laje, porque eles estavam sendo restaurados. Eles estavam com desejo de obedecer, de fazer, de voltar e ser abençoados. Aquilo que Neemias ora lá no começo, lembra? Quando o povo se voltar para mim, se arrepender, obedecer aos meus mandamentos, eles vão fazendo tudo isso. E Deus vem restaurar a alegria deles de volta. Veja que desde Josué não se fazia essa festa. E as tendas, elas lembravam de como Deus os guiou no deserto. Era Deus o tempo todo os guiando. Olha, vocês moraram em tendas, tinham que levantar tendas, segue a nuvem, segue a coluna de fogo. E aqui eles celebram e são restaurados novamente. Para a gente concluir, já quero chamar a equipe do louvor.
Tenta prestar atenção em mim quando eu peço o pessoal subir aqui, eu perco uns 2 minutos de atenção. Veja, o inimigo não quer que a obra seja concluída, amado. Você já está sentindo a responsabilidade dessa obra? Você pode dizer assim comigo: esta obra é minha responsabilidade. Qual obra? Aí você vai ver a necessidade que está diante de você. É tua responsabilidade. Não fica esperando, gente. Não fica esperando. Eu vou dizer que, sabe qual que é a maneira mais rápida de o inimigo parar uma grande obra? Sabe qual é? Parando o líder. É a maneira mais rápida. Ele ataca o líder. Então ele vai nos pastores. Aí ele não consegue. Aí ele vai nos líderes. Aí de repente ele não consegue. E assim ele vai tentando. Mas se ele conseguir o líder, ele para a obra. E ele já está satisfeito que ela pare. Se ele puder, ele destrói. Mateus capítulo 26, versículo 31, o próprio Jesus disse: ainda essa noite vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. É isso que acontece. Por isso, meu querido, minha querida, por favor, pega o seu caderninho de oração. Se você não tem, faça no celular, sei lá, e coloca o nome dos teus pastores lá, e coloca o nome dos teus líderes lá, porque se eles são atingidos, querido, a obra para. Pais, filhos, orem pelos seus pais. Pais são líderes nas suas casas. O inimigo quer parar a obra que Deus está fazendo na tua família. Pergunta é: você vai deixar? O que você vai fazer? Vai ficar esperando? Gente, às vezes nós precisamos reagir. Reagir, a gente está lá, às vezes o inimigo está trabalhando tanto, nós estamos tão fracos, tão humilhados, aos nossos próprios olhos estamos tão pequenos que nós não temos força, ou achamos que não temos, para levantar e reagir diante da situação. Nós estamos vendo o inimigo ganhar os nossos filhos. Nós estamos vendo o inimigo ganhar vidas ao nosso redor. Ganhar. E aí nós estamos fracos e nós nos sentimos amarrados, nos sentimos presos. O Deus que você tem dentro de você é mais forte que esse inimigo, é mais forte que essas correntes, é mais forte que as cadeias. Você pode, em algum momento dessa caminhada, quando você estava andando, o inimigo conseguiu parar você. Em algum momento dessa caminhada, o inimigo conseguiu dizer mentiras que entraram lá no coração e te magoaram, e você parou de insistir por causa de pessoas, por causa de situações, e você perdeu o foco do que Deus está fazendo, da grande obra que Deus está fazendo desde que Jesus pisou essa terra, reconciliar pessoas com Deus. Eu creio do fundo do meu coração que o Espírito Santo pode aqui, se você quiser nessa manhã, se você tem o teu coração orar como ele orou, dizer: Deus, eu perdi o tempo, tem misericórdia de mim. Deus, ele não vira o rosto para um coração quebrantado, mas tem que ser a tua oração. Você precisa reagir, você precisa fazer força. Lázaro saiu do túmulo enfaixado, mas ele fez a parte dele, ele teve que sair ali. E às vezes você pode começar meio amarrado, mas em nome de Jesus, toda a cadeia, tudo aquilo que o inimigo fez para te parar, não vai ser o suficiente, porque você tem em você aquele que é maior que aquele que está no mundo. Que assim seja na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Sabe, o livro de Neemias não é um livro sobre milagres, não é um livro sobre curas, é um livro sobre pessoas comuns recebendo bênção de Deus ao seguirem um líder que recebeu direção de Deus. Você conhece essa história? Sabe, eu estava falando para minha esposa, eu reconheço o que Deus, a graça de Deus que está sobre o pastor Robson, pastor Michele. Eu reconheço, eu olhei e vi, eu conheço isso aí. Ele não estaria fazendo isso aí por ele mesmo. Não é ele, não. É Deus que está fazendo. Eu reconheço que Deus está dando uma direção aos nossos pastores. Eu reconheço. E eu quero ser abençoado também. Esse povo
que ajudou nessa obra teve o seu nome escrito lá. Ele fez essa listinha, fiquei me perguntando por quê? Por que tanta lista no livro de Neemias? Por que tanto nome listado lá? A família que saiu do exílio, a família que ajudou, aqueles que fizeram a aliança, quem que eram, até os porteiros estavam lá, o nome deles. Fiquei pensando sobre essa lista de nomes. Aí eu lembrei do livro de Filipenses. Filipenses é a carta mais alegre que Paulo escreveu. Ele fala lá, vou ler o Filipenses 1, o 4, o 5 e o 6. No 4 ele diz assim: ó, em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com alegria. Puxa, que povo devia ser esse povo de Filipenses, né? Os Filipos. Ele orava com alegria, era diferente. Você não vê isso aí muito dessa maneira. A carta dele é bem para cima. No versículo 5 ele vai dizer assim, ó, olha por quê que ele faz, ele ora sempre com alegria. Versículo 5: por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. O que alegra o coração de Paulo é ver que as pessoas compraram o chamado, a obra, elas estão na obra trabalhando, elas estão ajudando, é isso que alegra o coração de Paulo. E no versículo 6 ele vai dizer assim, ó, para esses cristãos cooperadores da obra, eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Neemias vai terminar o livro dele, ele cita todas aquelas listas, ele vai terminar o livro dele com estas palavras: em tua bondade, lembra-te de mim, ó Deus. Em outras palavras, Deus, escreve meu nome na tua lista, escreve meu nome, lembra que eu fiz por ti, Senhor, lembra o que eu fiz. Sabe onde tem esse livro de nomes? Lá no céu, livro da vida.